Capítulo 3. Enfrentando os próprios medos. Quidinho caminhava de volta para a casa grande, totalmente aéreo. Trocava passos sem perceber. Seu pensamento estava distante. Nunca fora tão autêntico, como se pela primeira vez em seus 20 e poucos anos tivesse desnudado a alma, estando livre para ser quem realmente era. Enfim, se permitia reconhecer seus maus sentimentos, assumia sua condição de imperfeição e, o mais importante, começava a conhecer a si mesmo. Ainda alheio a tudo ao seu redor, adentrou a senzala. Viu Joana deitada em um canto, tremendo de dor e febre. Ele olhou para a negra que ferira na tarde anterior e se sentiu mal. Uma escrava de aproximadamente 12 anos cuidava da amiga com compressas de água fria. Ao vê-lo entrar, ambas sentiram-se acuadas e amedrontadas. "Onde está Isaltina?" "No engenho, senhor." "Corra até lá, negrinha, e diga que quero vê-la." Rápida como um alegre, a menina saiu da senzala. "Fulgêncio já veio tratá-la?" Joana respondeu com um movimento afirmativo de cabeça. "Então ficará boa." Ela nada disse. Isaltina entrou correndo na senzala, temerosa de que o patrão fizesse mais maldades com Joana. Ao vê-lo longe da escrava doente, respirou aliviada. "Senhorzinho mandou chamar Isaltina?" "Sim, mandei." Que eu vou poder fazer para o senhor?" "Tina, dispa-se da blusa." "Por que, senhor?" "Não questione uma ordem minha." A escrava, tremendo de medo, deixou cair a parte de cima do velho vestido, fabricado com o mesmo tecido de que faziam as sacas de açúcar. E já antecipando a sensação da lâmina afiada do punhal do patrão em sua pele, fechou os olhos e pediu a Nosso Senhor. Por segundos que pareciam eternidade, ela se preparou para a dor física. Quando não a sentiu, abriu os olhos e viu estupefata o Senhor a mirar fixamente seu colo desnudo. "Esse espeito te criou, senhor. Se não quer machucar eles, por que olha tanto? Tem muita nega bonita e nova aqui. Não é farta de respeito olhar para os peitos de véia que te deu de mamar?" "Tina." Sua voz era meiga e suave. "Não estou lhe faltando com respeito. Tampouco quero machucá-la. Apenas pretendo guardar na memória a imagem que me lembra a benevolência feminina, a ternura materna e o amor em forma de alimento. Resolvi, depois de uma conversa com Fulgêncio, casar-me bem rápido e preciso disto para ajudar-me a não ferir minha esposa." Ela permaneceu calada com o vestido arriado. Lentamente, o senhor de Massapé estendeu a mão e tocou os seios da escrava. "Não tome meu ato como desrespeitoso. Tenho por você carinho e gratidão, e agora acredito que tem alma. Olhe, Mida e Melado do Pingo moram na casa grande, comem e dormem bem. Nada justifica que você, tendo sido minha mãe de leite, permaneça na senzala. Pegue suas coisas e vá para lá. A partir de hoje, dormirá com seus filhos e comerá na cozinha." "E assim há." "Eu sou o senhor. Vá e peça a Mida que prepare uma cama para você no quarto dela.
Diga que é ordem minha. Quidinho andou pela propriedade durante toda a manhã. Quando entrou na casa grande, o almoço já havia sido servido e as escravas limpavam a enorme sala de jantar. Dona Margarida estava sentada no salão principal. Por que tiram a mesa antes de eu almoçar? Porque nesta casa há disciplina, horários. O almoço é servido às 10 horas, em ponto, e quem não estiver à mesa fica sem almoçar ou come com os escravos na cozinha. Quem não estiver à mesa? Que coisa absurda! Ninguém além de nós dois estaria sentado ali. Desde que seu pai morreu e você foi estudar, faça as refeições sozinha. Qual o problema? Vai comer na cozinha com os negros que lhe são tão caros. Até mandou outra crioula para esta casa hoje, sem minha autorização. Coma com eles. Olhe, mãe, não abdiquei de um diploma para ser senhor de fantasia. Eu estou aqui porque sou o senhor de Massapê e não admito tamanho desrespeito, nem mesmo de minha mãe. Isaltina veio para cá porque assim eu decidi. E quanto a comer com ela, não me aborrece, pois foi dela que me alimentei nos primeiros anos. Ainda assim, vou mandar Mida recolocar a mesa, o que não será uma afronta a ela e sim à senhora. E afirmo que esta casa tem disciplina sim. O almoço será servido às 11 horas, e se eu me atrasar, que ninguém coma antes de mim. Dona Margarida, que o mau humor e a amargura constante faziam aparentar muito mais do que a idade real, levantou-se e, chegando perto do filho, sem dizer uma palavra, ergueu a mão para esbofeteá-lo. Num gesto rápido, ele segurou sua mão. Nunca mais vai bater em meu rosto. Sou um homem feito. Respeite meus bigodes, Dona Margarida. O que deu em você, seu projeto de Euclides? E digo mais, dentro de muito pouco tempo estarei casado com Dalva e quero que saiba que ela será a senhora de Massapê. E quanto a mim? Acomode-se à sua idade, que aliás é bem menor do que parece. Teve tanto medo de ficar velha por cuidar do único filho que envelheceu precocemente sem fazê-lo. Não preciso aceitar isso. Não? Então só resta uma alternativa. Vamos dividir o engenho, e na minha metade mandarei eu. Seu pai tremeria no túmulo. Por mim, ele pode não só tremer, como dançar igual aos negros ao som do batuque que fazem. Não me importo. Ele matou o próprio irmão para não ver estas terras divididas. Quanto a mim, contento-me com a metade, a paz e o sossego. A senhora ficou afônica. Quidinho saiu e mandou que a mesa fosse reposta. Comeu com gosto e se recolheu ao seu aposento. Dormiu a tarde inteira e só acordou por causa do rebuliço ensurdecedor vindo da senzala. Os homens gritavam espavoridos, as crianças subiam nas árvores e as mulheres choravam. Basílio, mais alguns feitores, tentavam colocá-los de volta no lugar e eles recusavam com veemência, impassíveis diante da ameaça do chicote. Quidinho correu para o local, sem atinar a razão de tamanho alarido e desobediência tão atrevida. Melado do pingo? Sua voz era de fera selvagem. O que se passa? Senhor, estes desgraçados não querem entrar na senzala. Estão morrendo de medo do fantasma inglês que juram estar lá. Fantasma?
Que fantasma é esse? Todos os negros falavam de uma só vez e Euclides nada entendia. Calem-se! Deixem que apenas Basílio fale. Senhor, essa história de fantasma do inglês é bem antiga. Dizem que ele anda pela fazenda inteira e que muitas vezes já ouviram, inclusive seu pai. E quem é ele? Uns garantem que é o espírito de Lancaster, que vaga por aqui. Outros que é Duarte Coelho Pereira, que queria a capitania só para si. Isso é besteira! Duarte Coelho, embora tenha recebido a capitania como doação da coroa portuguesa, sabia bem que a mesma coroa já havia doado várias porções de terra por aqui. Então pode ser o corsário. Quidinho soltou uma gargalhada. Como? Se meu pai via esse fantasma e se foi morto por Lancaster, virou fantasma primeiro. Sem conseguir conter o riso, virou-se para os escravos. Quem de vocês viu o fantasma inglês? Erga a mão. Alguns deles, cerca de uma dúzia, ergueram as duas mãos. Se somente vocês viram, por que os outros estão tão apavorados? Estes trastes são os culpados de tanto alvoroço, senhor. Devem ter feito um estardalhaço quando fingiram ter visto o inglês, assustando os outros. Que castigo devo dar a eles? Fique calado, Basílio. Chamou um negro que levantara a mão. Você, entre na senzala e verifique se o inglês ainda está lá. Senhor de Massapê? Por amor da Virgem, não mande o nego fazer isso. Algum de vocês tem coragem para conferir se ele está lá? Ninguém respondeu. Então, senhor, como vamos castigar tantos negros? Escutem aqui. Ele parecia ter perdido a paciência. Eu vou mandar que entrem na senzala e cada vez que eu tiver de repetir a ordem, um de vocês será morto. A vida do escolhido estará na mão de todos. Agora vou falar pela primeira vez. Entrem e se recolham. Eles continuavam imóveis. Quidinho apontou para uma escrava de aproximadamente 30 anos e disse a Basílio: Mate-a! Com um sorriso diabólico, o feitor tomou a negra pelo braço. Crianças em pranto gritavam pela mãe e vários outros negros também choraram. A mulher foi amarrada ao odioso tronco e começou a ser espancada em frente aos irmãos de raça, que choravam baixinho. Ao fim de poucos minutos, o corpo sem vida caiu ao chão. Quidinho repetiu a ordem. Eles agora sentiam ódio mortal e desafiariam o Senhor até ele próprio desistir de ter prejuízo. Apontou dessa vez para um rapaz de pouco mais de 16. Mate-o! Basílio amarrou o rapaz e o matou rápido. Com afiado punhal, dilacerou seu abdômen. Quidinho segurou o vômito a custo e pela terceira vez repetiu a ordem para os negros imóveis. Apontou para um menino de 6 anos, que gritou desesperado e se agarrou na mãe, que também gritava e pediu aos outros que entrassem, por Deus, para a senzala. Senhor Quidinho, deixe-me tentar resolver essa situação. Fulgêncio chegava ofegante. Está tendo prejuízos morais e materiais. Isto vai varar a madrugada. Conheço o meu povo. É uma raça obstinada, implacável, que não teme a morte.
Ao amanhecer, teremos centenas de defuntos e seu dinheiro jogado fora. Permita que eu tente algo, não em favor deles nem do senhor, e sim com lógica e bom senso, para que as duas partes sejam vitoriosas. Basílio soltou o moleque, que correu para a mãe. O abraço sôfrego e alucinado da genitora que afagava os cabelos do filho, molhando-os com lágrimas, fez o poderoso Senhor sentir o peito dilacerado. Matemos esse negro safado e preguiçoso, Senhor. Fique calado, melado do Pingo. Por acaso se acha branco? Fulgêncio, você tem alguns minutos. Se ao término deles não estiverem todos recolhidos, amanheço o dia matando negros, nem que eu tenha um engenho parado amanhã por falta de mão de obra, pois sou igualmente obstinado e implacável. Não me importo de comprar centenas de escravos nos próximos dias, mas mato um por um destes desobedientes que temem mais ao maldito fantasma inglês do que a mim, o senhor de Massapê. Obrigado, senhor. Prometo que dentro em pouco todos estarão recolhidos. E voltou-se para o seu povo. Quem de vocês viu o fantasma? Vários negros ergueram as mãos. E quem dentre vocês confia plenamente em mim? 2 deles repetiram o gesto. João e Pedro, acompanhem-me para dentro da senzala. Os 2 irmãos seguiram Fulgêncio, silenciosos. Ao entrar na morada desumana, ambos seguraram as vestes do sábio amigo, apavorados. O ambiente parecia outro, dando aos 3 a sensação de estar em lugar totalmente diverso. As paredes, antes de pau a pique, estavam pintadas de branco e a luminosidade era mais intensa que a da casa grande, mais brilhante que a do meio-dia. Os negros mortos há poucos minutos se achavam adormecidos em macas e as marcas de brutalidade e violência de Basílio eram tratadas pelo fantasma inglês e alguns companheiros do plano espiritual. Fulgêncio se aproximou sorrindo. Quando ameaçou dobrar-se diante do amigo, ele pediu que não o fizesse. Fulgêncio, meu desvelado amigo, por que se curva para mim, se valho tão menos do que você? A minha condição de espírito liberto não me coloca à sua frente no longo do percurso que devemos fazer para a aquisição da perfeição. Se está na carne e eu não, é porque eu jamais conseguiria cumprir o propósito que assumiu. Por que não me avisou antes de a tragédia se iniciar? Por que assustou os escravos para desencadear tanta dor? Não vim para assustá-los, uma vez que os amo como irmãos, tampouco para desencadear tal sofrimento. Vim para ajudá-los na passagem violenta a qual se propuseram para o resgate de dívidas do pretérito, quando ambos desembainharam suas espadas, ferindo seus irmãos, nas lutas injustificáveis pela posse da verdade sobre Deus. Você não chegou atrasado, Fulgêncio. Chegou na hora exata de tirar das mãos do pobre Basílio o menino que não estava pronto para partir. Ou acredita que a vontade de Quidinho é maior que a de Deus? Somos livres, sim. Temos nosso livre-arbítrio. Porém, não é ilimitado. Ainda não possuímos condições para tal. Basílio e Quidinho foram livres para agir enquanto sua escolha não intervinha nos planos de Deus, que contavam com o regresso dessas 2 almas apenas. E como fica a culpa?
Eles são culpados. Contudo, não era do plano de Deus que as vítimas de hoje sofressem a violência praticada em outras eras? Sim, mas não precisava ser pelas mãos de ninguém. Você mesmo sofreu a violência por um acidente. Resgatou o que precisava e ninguém se sujou de sangue. Quidinho podia ter optado pela benevolência, não adquirindo dívidas que deverão ser pagas no tempo oportuno, e eles partiriam violentamente por outras mãos, ou por um acidente fatal. Então, de qualquer maneira eles passariam por isto? Se tivessem aproveitado a bênção da escravidão com resignação e paciência, ao invés de cultivar o ódio, a revolta e o desejo de vingança, talvez aproveitassem para aprender a ser humildes. Assim deixariam a arrogância dos grandes guerreiros esvair-se de suas almas e trabalhariam em prol da raça e de si mesmos com a bagagem intelectual que trouxeram. Viveriam por longos anos e morreriam de velhice, tendo seus débitos quitados com amor. Amigo, fantasma inglês, poderia pedir que não se fizesse visível para que isto não mais acontecesse? Ele sorriu, ao passo que João interveio com a anuência de Pedro. Pai Fulgêncio, não pede isso para ele não. Nós viu agora que ele é amigo dos negros e vamos contar para os outros o que nós viu aqui. E garanto que ninguém mais vai ter medo do inglês, mesmo porque não é todo mundo que vê ele. O não mais temido fantasma inglês tomou a mão de Fulgêncio e a levou aos lábios. Depois repetiu o gesto com João e Pedro. Silenciosamente acercou-se dos socorridos e, ajudado pelos companheiros do plano espiritual, iniciou a viagem de volta ao plano maior. Os 3 cativos, atônitos, ainda o viram acenar à destra, com lágrimas de emoção, a molhar-lhe o rosto. Também com o rosto molhado pela emoção e sentindo saudade indefinível, Fulgêncio saiu da senzala, que assumira seu aspecto usual. Deparou com um ansioso e alterado senhor de engenho e seu cruel feitor, prontos para novo espetáculo de horror. Pedro e João, mal contendo a excitação, narravam aos gritos o que haviam presenciado para os outros que ouviam atentos. Quando eles fizeram silêncio, Fulgêncio pediu com suavidade: Entrem, meus irmãos, e se recolham para descansar. Aquele que antes o assustava é desvelado amigo do Criador, que permitiu que ele estivesse por perto para enxugar suas lágrimas. Quanto aos que hoje se foram, já se encontram amparados. E que Deus nos proteja da tempestade que se forma na colina. Um raio riscou o céu e o ribombar do trovão fez tremerem as paredes da senzala. Xangô! O negro fez uma reverência para o fenômeno que o povo africano associava àquela divindade. E a seguir se achegou ao menino que estivera para morrer, abençoando-o. Em fila indiana, os escravos entravam submissos na senzala, deixando o senhor e feitor boquiabertos. O que fez para conseguir isto, Fulgêncio? Todos nós tememos aquilo que desconhecemos e só podemos amar o que conhecemos. O que fiz foi apresentar a eles o fantasma do inglês. Agora não o temem. Em contrapartida, irão amá-lo.
Sentindo-se infinitamente pequeno ante a sabedoria de Fulgêncio, Quidinho deu meia volta e foi em busca de descanso, seguido por Basílio. Muitos raios cortavam com violência o céu de Pernambuco. Todos dormiam na senzala, na casa grande e na pequena habitação de Fulgêncio. Nesse momento, os protetores espirituais daquele grupo de devedores das leis divinas aproveitavam o repouso do corpo e lhes entregavam pérolas de conhecimentos e energias que os fortaleceriam para a sequência da difícil tarefa de reencarnar como escravos e senhores. O domingo amanheceu chuvoso. Quidinho por pouco não caiu na escada, tamanho susto que levou com a visão da genitora de pé no meio da sala a esperá-lo. Estava pronta para a missa, e suas vestes negras, em contato com um véu da mesma cor, a cobrir-lhe a cabeça e o rosto, davam a ela o aspecto das almas malvadas, como diziam os escravos. Nossa, que aparência sombria! Por acaso nunca viu uma mulher usando véu? Não sabe que é falta de respeito entrar na igreja com a cabeça descoberta? Mas não precisa tampar o rosto todo. Ora, menino, eu sei o que faço e você não sabe o que fala. Não sou mais menino e sei muito bem o que falo. E falo que devia se casar de novo. Assim vestiria algo mais alegre. O apelido da senhora no povoado é Urubu. Jamais me casaria, pois todos querem desposar-me para meter a mão no engenho. Eu, particularmente, não vejo outro motivo. Quidinho pensou, quase a desatar uma gargalhada. Onde está a mesa com o desjejum? Vamos para a missa e não podemos comer antes da comunhão. Esqueceu? É verdade. Desculpe, mãe. No jardim, Basílio aguardava com as rédeas da carruagem nas mãos, calçadas de luvas brancas. Outro escravo abriu a porta, tornando a fechá-la depois que os senhores se ajeitaram confortavelmente sobre bancos e almofadas de veludo vermelho. Nos bancos do interior da igreja, homens se acomodavam à esquerda e mulheres à direita. Quidinho se sentou ao lado de Pedro de Aguiar e sua mãe perto de Dona Maria Celeste. Ele notou que os filhos do senhor do engenho vizinho estavam ao seu lado e as filhas junto da mãe. Porém, não viu Dalva. Teve ímpetos de perguntar pela pretendida, mas achou inadequado. À entrada do sacerdote, o coro se fez ouvir cantando Ave Maria em latim perfeito. Tomado de curiosidade, Quidinho olhou para o alto, onde ficava o coral, e com sorriso no rosto viu a futura noiva usando o belo vestido amarelo bem suave e véu branco a cobrir-lhe os cabelos castanhos longos e ondulados. Ao concentrar a atenção nos cantores, o jovem foi repreendido pelo quase-sogro, pois dava as costas para o altar. Padre Francisco celebrou todo o ritual em latim, e na hora da Eucaristia, Quidinho pôde contemplar Dalva bem de perto, quando com o véu sobre o rosto, passou em frente dele com as mãos postas, olhos e cabeça baixos. Nesse instante, a moça riscou uma olhadela e recebeu um sorriso. Ao fim da celebração, a numerosa família de Pedro Aguiar,
que contava 12 membros, incluindo os genitores, uniu-se à diminuta de Quidinho e seguiram para o almoço de domingo, que seria o prelúdio de um noivado adiado por tantos anos. A fazenda de Pedro, que apesar de muito extensa era menor que Massapê, distava poucas léguas da igreja, e as famílias não demoraram a se encontrar em casa. As mulheres se reuniram no salão principal e os homens na sala de fumar, onde todos acenderam de uma vez seus cigarros de palha, tornando o ar quase irrespirável. Uma mulata de mais ou menos 18 anos entrou na sala, trazendo uma bandeja de prata com uma garrafa de cachaça e vários copos. Quidinho ficou mudo em meio à conversação. Nunca vira uma mulata com olhos verdes e sentiu-se arrebatada diante da beleza estonteante da mestiça, que todos ali sabiam ser filha do senhor daquelas terras. Quidinho, o dono da casa chamou o quase genro à realidade. Sim, parece ter viajado para terras de além-mar. Algo incomoda em Esmeralda? Não, senhor. Quer dizer, seus olhos são impróprios para uma negra. Por isso tem o seu nome. Não é, Esmeralda? Senhor Pedro, sabe que pretendo pedir a sua autorização para fazer a corte a Dalva. E se o senhor permitir, gostaria de comprar essa escrava para que seja a dama de companhia da minha futura esposa. Estou muito satisfeito com seu pedido, Quidinho. Fique sabendo que jamais lhe venderia uma escrava, principalmente para o propósito que tem em mente. Dou-lhe Esmeralda, na ocasião do matrimônio, como presente. Depois da cerimônia, levará a esposa e a aia. Muito agradecido. E já que tenho sua permissão, se Dalva me aceitar por esposo e se comprometer a amamentar nossos filhos, desejo que o casamento seja realizado tão breve quanto possível. O senhor achou a exigência do genro sem sentido, mas estava impaciente com suas 6 filhas solteiras e preferiu não questionar. Pois que seja. E se logo Dalva estará casada, todas as outras já têm pretendentes. Sinto que casarei as minhas filhas antes do Natal. O anfitrião elevou seu copo de cachaça e foi imitado pelos 4 filhos e pelo futuro genro. Aos 6 casamentos das filhas do senhor do engenho, Martim Afonso de Souza. Esmeralda saiu da sala levando a bandeja e foi seguida pelos olhos e pensamentos de Quidinho. Depois de servido o almoço, o pedido oficial de casamento foi feito por Dona Margarida, que, retirando do dedo as 2 alianças de seu casamento, colocou-as no jovem casal e assim selou o compromisso. Estas alianças vieram de Portugal com os antepassados de nossa família e foram usadas por mais de 10 gerações dos Coutinho de Miranda. Espero que não queira quebrar a tradição, Dalva. De maneira alguma, Dona Margarida. Sentir-me-ei honrada em usá-la. Ótimo, porque elas têm valor sentimental incalculável para meu filho, não é, Quidinho? Hã? É o quê? Disse, saindo de seu devaneio. Estou falando do valor das alianças da família. Ah, sim, realmente são seculares. Por todo dia, as famílias permaneceram juntas. Dalva estava feliz,
Porém, notou que o noivo fitava de modo estranho a meia-irmã, cuja beleza, tinha consciência, era infinitamente maior. Sentiu a dor da inveja e do ciúme dilacerar seu caprichoso coração e teve ímpetos de matá-la. Principalmente quando, após a saída das visitas, o pai narrou para a família o pedido referente à Esmeralda e a exigência sobre a amamentação dos filhos. Não me oponho a amamentar os filhos que Deus me confiar. Quanto a levar essa mestiça comigo, é um disparate. Essa zabaneira é incomparavelmente bela e posso ver a história da mãe dela se repetindo em minha casa. Pedro aproximou-se da filha e com violência bateu em seu rosto. Nunca mais desrespeite seu pai, sua mãe e seus irmãos, com palavras e insinuações. O casamento de Dalva e Quidinho ficara marcado para 1º de setembro de 1608. Estava tudo acertado com Padre Francisco, que realizaria a cerimônia em Martim Afonso de Souza pela manhã, e a festa seguiria pelo dia afora, transformando-se em grande baile ao anoitecer. Na antevéspera, os cunhados e alguns amigos de infância do noivo, elegantemente vestidos e perfumados, vieram ter com ele em Massapê. Amigos, como é bom vê-los no meu penúltimo dia de solteiro. E é justamente por ser seu penúltimo dia sem cabresto que estamos aqui, afirmou um dos recém-chegados. Ah, é? E o que quer dizer isso? Que viemos ajudá-la a se despedir da vida dissoluta e devassa dos solteiros, disse outro com franco sorriso. E posso saber o que prepararam? Mandamos fechar a Casa das Essências para nós essa noite. Imagine, negras aforreadas, europeias de olhos claros, índias civilizadas e, claro, as brasileiras natas, que são a mistura de todas as outras. Serão só nossas até amanhã de manhã. Sabem que depois disso posso até nem me casar. Não é louco, Quidinho. Se deixar Dalva esperando no altar, haverá em Massapê um fantasma brasileiro. Meu pai é capaz de matá-lo. Estou brincando. Jamais faria isto. Sabe que amo sua irmã desde a infância. Então vamos logo. A noite está só começando. A Casa das Essências, como era chamada a zona boêmia do povoado do Recife, era um casarão branco de 2 pavimentos, com janelas pintadas de azul, dirigida por uma espanhola robusta, de olhos cor-de-mel e longas tranças negras a adornar-lhe a face pálida e rechonchuda. Sempre se vestia de vermelho e trazia grande rosa artificial atrás da orelha. Isabelita Velázquez, ou Madrecita, como a tratavam as suas ninhas, viera da Espanha clandestinamente em um navio que aportara em Recife 20 anos atrás. Sua equipe era formada por escravas adquiridas pelas redondezas, imigrantes europeias que haviam ficado perdidas no Novo Mundo depois de virem atrás do sonho de prosperidade da colônia, índias descendentes daqueles que não se deram com trabalho na lavoura e não queriam viver em tribos, e órfãs acolhidas após serem encontradas ao relento. Bela e fogosa, a mulher caíra nas graças dos poderosos e ganhara considerável fortuna. Entretanto, mal abrira seu negócio,
amealhara inimigos ferrenhos. As ditas senhoras casadas, bem como suas filhas, que tiveram os maridos e noivos compulsoriamente emprestados, e o padre Francisco, que se roía de inveja dos homens da cidade e, fingindo-se puritano, mas hipócrita e despeitado, em seus sermãos convocava a todos para expulsar a espanhola do povoado. Contava-se que ele já enviara várias cartas a Portugal pedindo a presença de um inquisidor para ver a mulher ser executada à praça pública. Suas cartas, no entanto, nunca chegavam ao destino, pois eram compradas a peso de ouro pelos senhores de engenho e destruídas antes de deixar a colônia. E fora devido às ameaças do sacerdote que a casa recebera esse nome peculiar, a fim de justificar sua renda com a fabricação de perfumes e suas ninhas como perfumistas. A bem da verdade, todos sabiam que as atividades diurnas da perfumaria precediam as noturnas de Madrecita e Las Ninhas. Na época do casamento de Quidinho, a dona da Casa das Essências tinha quase 40 anos e conduzia seu negócio com punhos de aço. Com sorriso largo e dançando ao som de cancionistas que cantavam em espanhol, foi que recebeu os clientes exclusivos da noite. Eles chegaram fazendo estardalhaço e rapidamente consumiram quantidades exageradas de bebidas, dilatando assim suas percepções do invisível e abrindo a guarda para inimigos espirituais e entidades viciadas em álcool, tabaco e sexo. A noite corria entre excessos de todo gênero. Quidinho, já completamente bêbado, jogou-se em um aposento e quis vomitar. Sentia a cama rodopiar como a moenda de seu engenho. Às vezes tinha a impressão de estar de ponta cabeça, com os pés tocando o teto. Em seguida, a posição se invertia. Seu estômago parecia querer saltar pela boca e já estava dolorido de tantos vômitos, quando alguém entrou no quarto. Jesus! Senhorzinho tá mesmo mal. Madrecita mandou cuidar do senhorzinho. Olha aqui, trouxe um preparado para modo de me orar. Espinheira santa com carqueja e bordo. Ele tomou todo o composto de ervas de uma só vez e, passado alguns minutos, voltou a vomitar. A negra o fez ingerir o líquido de novo e foi repetindo o procedimento até que o remédio parou em seu estômago. Dormiu por algumas horas e, quando abriu os olhos, pensou que morreria. Sentia dores no corpo todo e a cabeça latejava. Olhou ao redor e pensou estar louco. 2 olhos verdes o fitavam. Esmeralda? O que faz na Casa das Essências? Trabalho aqui de noite. Meu pai tá muito velho. Quero comprar a liberdade dele. Como sai da senzala? Tonho é meu amigo e deixa eu vir. Trabalha à noite aqui e durante o dia no engenho? Como consegue? Nosso Senhor me ajuda. Ele não gosta de zabaneiras. Gosta das boa-fia. Quidinho levou as mãos à fronte e gemeu de dor. Isso é modo que seus miolos tá inchado por causa da bagaceira. Então, não cabe dentro da cabeça. Credo, que coisa forte! Água de cana é, sim senhor. Mas então você vai me usar
ou não? Eu não conseguiria. Também não posso permitir que se deite com meus amigos. É que eu tenho que trabalhar. Sabe que será minha em 2 dias, não sabe? Ela assentiu com a cabeça. Não permitirei que venha para cá, nunca mais. O rosto da bela mulata mostrava aflição e abatimento. Não se aflija. Comprarei a liberdade de seu pai, se é isto que a traz para cá. Não a quero estragada e acabada. Seu trabalho em minha fazenda será manter-se sempre bela e limpa, pois não saberei quando irei vê-la. Mas toda vez que isso acontecer, é assim que a quero. Logo que chegar à minha propriedade, deverá casar-se com um negro de minha senzala, pois se ficar embuchada, ninguém dirá que tem os filhos mestiços. Sim, senhor. Agora, deite-se ao meu lado. Meus amigos não devem saber que vomitei durante a maior parte da última noite de solteiro e que nada houve entre nós. Caso contrário, irão debochar de mim. A escrava obedeceu em silêncio e Quidinho, depois de tomar mais um pouco de beberagem, adormeceu nos braços daquela que, sem admitir nem para si, já amava quase como a Dalva. O dia imediato, Quidinho passou no quarto repousando, devido ao enfado e à indisposição, resultado da noite de bebedeira. Dona Margarida repetiu por horas injúrias e insultos ao filho, que sequer teve ânimo para se defender, mesmo porque a situação era indefensável. Apesar de tudo, no dia do casamento, o noivo já se apresentava refeito e, com largo sorriso, viu Dalva caminhar para ele, apoiada no braço do pai. E Esmeralda na retaguarda, segurando o comprido véu da patroa. Esta não tinha o aspecto feliz das noivas, sentindo que a mestiça igualmente caminhava para o altar ao encontro de seu marido. Esmeralda, humilde e cordata, não se sentia assim. Sabia que estava trocando a casa das essências pela casa grande de Massapê e que ali teria uma inimiga obstinada. A irmã e senhora, que sempre mostrara grande e gratuita aversão por ela, agora teria motivos concretos para odiá-la. Sentia-se, a bem da verdade, como um animal a caminho para ser abatido. Mesmo assim, não tinha raiva de Quidinho. Sentia por ele piedade, pois o tinha na conta de desventurado e desequilibrado rapaz, que talvez a opulência de ouro e a escassez de afeto houvessem estragado. Padre Francisco realizou a cerimônia sem pressa, falou em latim e português, abençoou o casal e as alianças, declarou-os casados perante a igreja e a sociedade. A festa estendeu-se pelo dia e pela noite seguintes. Na senzala, os negros se divertiam com as partes menos nobres dos animais abatidos para a ocasião e dançavam ao som de instrumentos musicais improvisados. Já amanhecera quando Quidinho deixou o engenho Martim Afonso de Souza, levando consigo para Massapê aquelas a quem estava ligado desde eras remotas, quando nunca decidira qual das duas queria por esposa, indecisão que culminava em sangue e lágrimas derramados pelas rivais. Dalva, espírito arrogante e passional, levava a disputa até as últimas consequências. Esmeralda, mais cordata e resignada,
acostumada à renúncia em favor da outra e sempre atingida pela violência, abraçar a escravidão para que a distância racial e a diferença de classe social a ajudassem a se reconciliar com eles, quebrando esse triângulo multissecular. Entretanto, os corações imperdinados de Dalva e de Quidinho não estavam preparados para conviver com o coração em fases de regeneração. Começariam a Via Crucis de Dalva e as quedas do jovem casal que amealharia dívidas para a posterioridade. Quidinho, por sua vez, ao tomar a jovem por esposa, enfrentava as próprias feras interiores, pelo fato de o convívio diário com a figura feminina, nele, desencadear a roubos violentos.